Bem, olá a todos, sejam bem-vindos uma vez mais aqui ao YouTube da Raça Leão. Hoje vamos para aqui para o Café com Sporting no dia 29 de julho. Estamos aqui a poucos dias da Supertaça, aliás, estamos aqui a 2 dias. A Supertaça é na quinta-feira, estou a gravar isto na terça-feira. Vamos falar um bocadinho de reforços, temos aqui muita coisa para falar. Vamos falar de Luís Suárez, que foi finalmente oficializado. Vamos falar de Ricardo Mangas, que foi tema do meu último vídeo, mas também está praticamente oficializado, por isso vou voltar a falar um bocadinho nele. Vamos falar de Vagianidis, que está praticamente fechado, e vamos falar de Diogo Travassos, que acabou de ser renovado o contrato até 2030. Acabei de saber essa notícia, portanto, é isso. Sejam bem-vindos e vamos a isso. Bem, olá a todos mais uma vez, sejam bem-vindos aqui ao YouTube da Raça de Leão. Hoje, dia 29 de julho, vamos falar aqui um bocadinho de contratações, começando aqui por Luís Suárez. Foi finalmente oficializado aqui aquele que vai ser o sucessor, não é? Ou seja, no último vídeo eu disse que esta era a cara que vinha substituir uma saída, era a única que vinha substituir uma saída e, portanto, já chegou, já está oficializado, já está a treinar com a equipa. Chegou com uma frase muito forte, venho para devorar o mundo. Ele tem tido algum azar com lesões e tudo mais, portanto, esta frase também está aqui um bocadinho associada à grande oportunidade dele de brilhar. As notícias que têm chegado é que ele tem feito excelentes treinos, tem corrido muito bem a adaptação à equipa e tem deixado a equipa técnica impressionada. Pelo menos é isso que corre nas notícias. Isso poderá claramente significar que está a ganhar metros aqui na corrida para ser titular na Supertaça. Não sabemos se vai acontecer. Eu continuo a achar que o mais provável será o Konrad Harder ser a principal arma ofensiva do Sporting na Supertaça, pelo menos no início. Acredito que o Luís Suárez até possa ter minutos, mas aqui numa primeira instância acredito que Harder ainda seja titular. Mas o Luís Suárez está aqui a fazer o seu caminho. Acredito que seja, se estiver bem preparado para a primeira jornada, acredito que possa ser ele já o titular, a agarrar aqui a pasta de ponta de lança, este fardo pesado que é substituir o Vitório Oqueras a partir da primeira jornada do campeonato. Poderá já ser ele, tendo em conta aqui algumas indicações que tem dado no ambiente de treino. Pelo menos é isso que consta nas notícias em geral. Segundo ponto, Ricardo Mangas, o jogador já chegou ontem ao aeroporto, já disse algumas palavras, já disse que está muito feliz por assinar pelo Sporting, não estava particularmente animado, mas também o voo não é propriamente pequeno desde a Rússia e pronto, e já era tarde, enfim, seja o que for. O jogador já chegou, foi muito mais barato do que se falava, a verdade é que eu estava até a apoiar a sua contratação, com alguma reticência, mas apoiava a sua contratação pelos 4 milhões de euros. A verdade é que o negócio acaba por se fazer por 300 mil euros mais objetivos. Portanto, ou seja, eu acho que isto é mesmo uma grande hipótese para a ala esquerda. Acho que é mais uma solução que temos. Vem aqui ocupar um lugar que seria, em teoria, pelo menos, de Mateus Reis. Mateus Reis sabemos também que faz a posição de terceiro central da esquerda, portanto pode ser uma alternativa, pode-se assumir apenas como uma alternativa para esse lugar de central, ou então, e essa hipótese não está descartada, a sua saída de Mateus Reis. Mateus Reis já é um jogador mais velho, é um jogador que até tem algum mercado, falou-se no início do mercado, até se falou de algum interesse do Palmeiras, entretanto a coisa morreu um bocadinho, pelo menos em termos de notícias, mas a porta de saída não está totalmente fechada para Mateus Reis, e aqui a chegada de Ricardo Mangas pode também significar a saída de Mateus Reis. Eu acho que é um jogador que cumpre muito bem, mais do que o papel de lateral esquerdo, cumpre bastante bem o papel de ala esquerdo, ala ofensivo. O jogador até no Guimarães chegou a jogar a extremo, é uma posição que eu não acredito que ele tenha capacidade para fazer. Eu nem sequer o vejo a titular como ala esquerdo, muito menos ainda como extremo esquerdo, mas acredito que vindo seja aqui para uma ala mais ofensivo. Não significa que ele até não possa vir a fazer o papel de extremo, eu duvido mesmo muito. Continuando a falar de laterais, na verdade até vamos falar de Vagianidis e ainda vamos falar de Diogo Travassos, por isso isto é quase exclusivamente dedicado aqui à posição de laterais, tanto de esquerdo como de direito. O Vagianidis, o jogador, está fechado. Aquilo que sabemos é que o jogador já vai assistir à Supertaça na quinta-feira no Algarve com a equipa. Ainda não está integrado nos treinos, ainda não assinou o contrato.
mas eu até acho que já está em Lisboa e deverá ter os seus exames médicos iminentes para a oficialização da contratação. O Panathinaikos até já parece ter o substituto, fala-se num jogador do Frankfurt, salvo erro, poderá ser o substituto para Vagianidis, portanto, ou seja, o negócio está totalmente fechado. Era um alvo preferido, pretendido até pelo Sporting já há algum tempo, já nos tempos de Ruben Amorim, por isso eu também acho que a chegada de Vagianidis e a chegada de Ricardo Mangas podem muito bem querer dizer algo que eu ando a suspeitar já há uns largos dias, que é Rui Borges vai abandonar praticamente, esta é a minha opinião, mas Rui Borges poderá aqui abandonar praticamente a ideia de jogar com 4 defesas e abraçar novamente a linha de 3 centrais. Eu acho que vai fazer de uma forma diferente de Ruben Amorim, que o fazia com 2 médios. Eu acho que ele vai fazer com 3 médios e depois, sendo que um dos médios é o 10, não é? Ou seja, atrás do ponta de lança. Portanto, acredito que poderá ser essa a hipótese e a contratação tanto de Vagianidis como de Ricardo Mangas quer-me dizer isso também. Falando de mais um lateral, o terceiro lateral de hoje, Diogo Travassos já renovou pelo Sporting, que foi notícia agora, renovou até 2030 com uma cláusula de 80 milhões. Isto pode significar várias coisas. Nós sabemos que a equipa B também está agora num contexto competitivo superior e não é de estranhar que o Diogo Travassos até faça alguns jogos pela equipa B, mas também pode ser ele assumir-se como alternativa a Vagianidis. Isto porque Fresneda poderá muito bem estar a ser trabalhado como central pela direita. Eu acho que não é unânime dizer que foi assim que jogámos nos 5 violinos, mas pareceu-me claramente que a posição de Fresneda foi de central pela direita, bastante mais móvel do que os típicos centrais que temos visto naquela posição, mas um central pela direita, e até bate bastante bem com as suas características. Acho que o Fresneda, a lateral, ou seja, numa defesa A4 pode fazer de lateral, acho que na defesa A5 não, tenho muitas dificuldades em vê-lo como o ala ofensivo num sistema A5. Portanto, Fresneda é mais um motivo para eu achar que nós estamos aqui a abraçar novamente o sistema dos 3 centrais. Parece-me que Fresneda está a ser equacionado para se manter ali como central pela direita, o que poderá também abrir espaço para que Diogo Travassos seja a alternativa a Vagianidis. Ele tem uma propensão muito mais ofensiva do que Fresneda. Fresneda tem muitas características defensivas, muito boas, mas mais defensivas. O Diogo Travassos aparece aqui com outros pergaminhos para avançar no terreno, para chutar de longe, para fazer cruzamentos, para chegar ao último terço. Ou seja, o Diogo Travassos parece-me aqui com outros pergaminhos do que Fresneda. Vamos ver como é que isto tudo decorre. E em termos de novidades, é basicamente isto. O Sporting está a preparar agora a Supertaça, vai ser na quinta-feira contra o Benfica. O Benfica está prestes a contratar um alvo que eu acho que era bastante interessante para o Sporting, que era o Ivanovic. Eu acho que está ali um excelente jogador. O Benfica acaba por pagar ainda bastante dinheiro por ele, mas acho que está ali um excelente jogador. Vamos ver como é que tudo decorre. Há aí um zoom, eu não sei de nada honestamente, mas há aí um zoom de que poderá estar a chegar uma contratação de peso ao Sporting. Eu suspeito que seja o extremo esquerdo. Vamos ver. Uma das minhas hipóteses para essa posição teria sido o Samuel Lino. Não conseguimos contratar esse jogador, mas poderá ser, na minha opinião, poderá ser aqui um perfil do género do Samuel Lino, numa ótica de contratação de peso, nessa ordem de valores, nessa ordem de grandezas, aqui bastante perto dos 20, 25 milhões de euros. Acredito que poderá ser estar aí uma verba para o Sporting desembolsar para contratar aqui um reforço de peso para o extremo esquerdo. Vamos ver depois como é que o ataque se movimenta, entre aspas, com esta chegada do novo extremo esquerdo. Parece que falta aqui, parece que temos jogadores a mais, mas ao mesmo tempo todos achamos que é fundamental aqui um extremo esquerdo com outras características. Portanto, vamos ver como é que o Sporting se mexe para contratar este jogador. E fica tudo dito. Um abraço a todos e saudações leoninas a todos.